Crime de responsabilidade de ministros do STF. Atividade político-partidária. Sim, ministros do STF que se rebaixam, que destroem o cargo e a instituição, interferindo na política do país, nos legisladores, determinando o que se pode ou o que não pode pautar, essas pessoas são passíveis de impeachment. Se fosse executado no Brasil esse artigo, talvez não ia sobrar nenhum ministro na nossa Suprema Corte. Alguns dias atrás saiu na imprensa o fato de que os ministros do STF teriam encontrado com o Lula o pedido para que o Lula pressionasse os partidos da base para que os deputados retirassem as assinaturas da anistia, do requerimento de urgência da anistia. Isso é um crime, por isso eles já deveriam ter sofrido impeachment. Não satisfeitos e na total convicção da impunidade, afinal de contas eles são os detentores do grande martelo jurídico do Brasil, os deuses do Olimpo, não satisfeitos, Moraes agora começa a falar diretamente com figuras políticas para impedir a anistia. E o mais chocante, a imprensa publica isso como se fosse algo totalmente natural, como se não houvesse um artigo na nossa Constituição que proibisse exatamente esse tipo de ação dos ministros. Diante da pressão por anistia, Moraes busca classe política e amplia acenos enquanto modula decisões. A articulação envolve jantares com políticos, visita ao Congresso e até decisões recentes sobre punições impostas aos envolvidos nos ataques do 8 de janeiro. Pergunta: para que serve o Congresso? Para que serve deputados? O dinheiro que se gasta, gente, com deputados, assessores, cota parlamentar, emenda, para que um ministro, que não recebeu voto nenhum, comece a entrar em contato com deputados e, de certa forma, faça aquela coação velada, né, intimidação, para que esses não assinem a anistia e não levem adiante a anistia. Com a intensificação do movimento pela anistia aos condenados pelo 8 de janeiro, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, tem feito movimentos interpretados por parte do Congresso e da própria Corte como uma tentativa de alcançar demonstrações de apoio. A articulação envolveu jantares com políticos, visita ao parlamento e até decisões recentes que indicariam uma reinflexão nas punições impostas aos envolvidos por ataque. Embora o magistrado tenha um histórico de bom trânsito político desde que assumiu a cadeira do STF, a percepção entre parlamentares e colegas da corte, ouvidos em caráter reservado, é que ele intensificou esses contatos no momento em que a pressão de bolsonaristas se acentua. É impressionante, é só bolsonarista que lutando pela anistia, não é pessoas normais e sensatas, não. Relator das ações relacionadas a uma tentativa de golpe no país, Moraes se tornou o principal alvo do o alvo... Não, cara, eu não dou conta. Moraes é o alvo do Bolsonaro. Não é o Bolsonaro que é o alvo do Moraes. Olha como as coisas estão completamente invertidas, deturpadas, assim, corrompidas. Mas, mais uma vez, a gente não pode perder aquela capacidade de sentir indignação quando ministros do STF desrespeitam a Constituição, agindo de forma político-partidária, para impedir que um determinado projeto siga adiante ou tenha êxito, sendo que quem deve deliberar, quem deve debater e discutir esses projetos é único e exclusivamente representantes eleitos. Entenda isso. Representantes eleitos, pessoas que receberam diretamente votos para que ele possa representar a vontade desses eleitores no parlamento. Um ministro do STF não teve voto. Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Barroso, Fux, eles não tiveram votos. Eles não têm a prerrogativa de ir lá interferir em como o Congresso vota ou deixa de votar. Em 2010, Gilmar Mendes disse abertamente para todos os cantos: a prerrogativa da anistia é privativa do Congresso. Inclusive, o Congresso pode anistiar até mesmo os próprios membros. É algo político, é algo que sustenta e fortalece a democracia, porque são representantes eleitos deliberando sobre uma anistia. O que a gente está vendo hoje? Ligações ameaçando presidentes de partidos, ameaçando o presidente da República para que ele pressione os deputados para que esses retirem suas assinaturas, os deputados da base, né? Quais são os partidos da base? Não é só extrema esquerda, não. União, PP, Republicanos, PSD, MDB, são todos partidos da base. E o que a base quer dizer nesse caso? São os partidos que se venderam em troca de ministérios e cargos. Então eles se vendem, aí coloca para votar tudo que o governo tenta, desde que eles fiquem com seus ministérios e os seus cargos para eles poderem roubar dinheiro, formar musculatura eleitoral para as eleições serem reeleitos. É isso, reduzindo assim ao mínimo do mínimo possível.
Mas, mais uma vez, eu fico indignado. Querendo ou não, eu sou um brasileiro, fico vendo isso e me encho de indignação quando eu vejo, mais uma vez, que nem mesmo as pessoas que a gente elege podem mais nos representar porque há uma interferência de quem não foi eleito. E, na verdade, foram escolhidos pelos piores corruptos da história do nosso país para ocupar o cargo que eles estão agora. Deputada, a gente está ao vivo aqui na Jovem Pan. O senhor pretende passar a noite aqui no plenário da Câmara? Olha, pretendo, mas isso não é o caso mesmo, que vocês têm que entender o que está acontecendo, gente. Pelo amor de Deus. Vocês fazem ideia do que está acontecendo? Explica. É muito claro. O ministro Alexandre de Moraes já desbordou todas as legalidades constitucionais e tem a mídia aplaudindo isso ainda, gente. Vocês não vão acordar, não? Vocês não estão vendo que é um único ministro fazendo um bando de atrocidade jurídica? Que qualquer aluno do primeiro período de direito sabe que está errado e vocês estão aplaudindo ainda? Vocês sabem o que está acontecendo? Vocês sabem o que vai acontecer daqui a 10 anos se houver essa escalada por uma única pessoa na corte? Ele tem 8 pedidos de impeachment, 9 com o que eu protocolizei hoje. Vocês sabem como que nasceu o inquérito 4781? Vocês têm ideia do que é? Nasce de ofício. Não pode abrir inquérito de ofício. Eles usam o artigo 43 do Regimento Interno do STF. Eles falam que o crime, quando é cometido nas dependências do Supremo, pode-se abrir um inquérito como qualquer tribunal, ok, concordo. Mas em acórdão, eles confundem jurisprudência com dependência. Não tem nada a ver. Isso é pueril, isso é inepto. Qualquer um sabe que não existe esse tipo de interpretação jurídica. O regimento deles é diante da Constituição de 88, à luz da Constituição de 69. E eles não aplicam mais a lei, que é pátria, que é o Código Penal e Processo Penal. E está todo mundo aplaudindo, gente. Ele está prendendo parlamentar por opinião. A letra de lei é taxativa. Não há interpretação. Qualquer imbecil sabe isso. Desculpem o termo. Quando tem como julgar ou como tem algum tipo de subjetivação na lei, você pode até interpretar dentro daquele limite. Agora, o juiz Alexandre de Moraes, juiz, não, advogado paulistano catapultado ao cargo de ministro. Quando ele quer fazer a lei à maneira dele, ele preenche uma lacuna com o que ele entende. O magistrado, ele é inimigo do Brasil se ele não conseguir cumprir a lei que é positivada. O magistrado, ele tem que cumprir o que o legislador faz aqui. Ele é escravo da lei que nós fazemos através do voto de vocês. Agora, se vocês aplaudem, né, decisões monocráticas ilegais e inconstitucionais, se vocês aplaudem censura, se vocês aplaudem um avanço totalmente draconiano sobre os outros poderes, vê o presidente da República como é que é perseguido por ele. E vocês vão aplaudir, gente? Pelo amor de Deus. Sai a capa amanhã, deputado ataca a democracia. Ataque a democracia é um ministro vir aqui e fazer lobby para reprovar uma PEC de mais transparência nas eleições. Isso é um ataque à democracia. Um ministro ligar para deputado e falar, ó, vota por uma prisão. Pô, mas é ilegal. Não, mas vota pela prisão. Ah, vou bater palma que é um genocida. Ah, eu não vou entrar nesse quesito, mas também se eu falar todos os meandros da casa fica complicado. Eu vou demandar aqui 24 horas para poder falar. Mas a questão é que é um fato. Agora, a gente não pode fazer isso e permitir que a democracia sofra esses arroubos e o ministro continue lá, ó, vitalício. Quem indicou esse cara? O que ele mentiu no currículo para poder passar na sabatinada do Senado e depois desmentiu? Por isso só já deveria ser empichado. Tá mentindo. O que ficou decidido aqui? O senhor vai passar a noite? Não, isso é o de menos, mas isso não é relevante. Isso não tem relevância nenhuma. Por que o senhor vai passar a noite aqui, deputado? Porque eu quero ver até onde vai a petulância de alguém para de fato romper com os outros dois poderes, porque aqui o plenário é inviolável. Um deputado é soberano no plenário. Eu quero saber até onde vai, se ele quer dobrar essa aposta. Se ele quer mesmo, de fato, mostrar que ele manda nos outros poderes. Os outros ministros já estão envergonhados pelas atitudes dele. Agora, o que não cabe mais é ele ficar acelerando para cima, de fato, da nação, contra a nação, e todo mundo aplaudir, gente. O senhor chegou a falar com o presidente da Câmara, Arthur Lira? Não, ainda não. Há a prerrogativa de votar a medida cautelar em plenário? Os senhores querem? Não, na verdade não tem ninguém que querer. O julgamento da ADI 5526, gente, eu não estou falando nada que é hipotético. Eu não estou dando meu pensamento, não. Estou falando o que é. A ADI essa ADI 5526, que inclusive o Alexandre é o redator dela, tá? Aqui diz que o artigo 312 do CPP,
trata de prisão preventiva, não se aplica em hipótese alguma a parlamentares, hipótese alguma. E o artigo 319, que trata de medidas cautelares diversas da prisão, se atrapalhar direto ou indiretamente, um pouquinho que seja, o livre exercício do mandato parlamentar, tem que passar pelo crivo da casa em 24 horas. Como que ele faz um ofício dizendo que não precisa notificar a casa? O que ele está fazendo com o legislativo? Quando que o senhor vai falar com o Lira? Não sei. Quando ele achar que é importante entender isso aqui... Tentou contato? Tentou contato com o Lira? Não, ainda não tentei hoje não. Isso também é uma falha minha, mas vou tentar daqui a pouco. E além do senhor, o que mais vai dormir no plenário? Não sei. Mas o senhor não tentou com ele, você não tentou contato com ele ainda por quê? Porque não deu tempo. Tinha advogado, tem um monte de deputados que já deram depoimento, inclusive deputados que votaram em outrora pela prisão, já arrependidos votam agora. O que acontece é que não dá para engolir, dinamitar o princípio do povo, que é o princípio da soberania popular. Pô, se você elege alguém e outra pessoa que é indicada por um presidente quer tirar o poder do povo, isso é inconcebível numa democracia. Depois vem falar o quê? De democracia? Deveria de democracia. Ataque ao Supremo. A pessoa vai ali e fala, eu não concordo com o ministro, ataque à democracia. Ataque foi em 85, o cartel de Medellín explodiu o Palácio da Justiça lá na Colômbia. Isso é ataque, pô. Agora fala, falou que o ministro é feio. Atacou o ministro. O cara gasta em 4 anos 80 milhões em segurança, ele não tem o direito de se sentir com medo. Agora, salvo engano, abre aspas, não quer ser criticado, não quer ser satirizado, não se lance à vida pública. Alexandre de Moraes, julgamento de plenário da corte. Ué, não pode ser criticado não esse ataque agora à democracia? Que maturidade política é essa de um país que pensa isso? E que maturidade é essa de uma mídia que vai lá e joga assim, nossa, deputado é preso em flagrante delito por crime inafiançável de xingar ministros. Está tipificado no Código Penal? É crime xingar ministro? Então, por analogia, é crime xingar deputado, presidente da República. É isso que vocês querem? Quer dizer, aí vai lá, faz todas essas atrocidades jurídicas e vai a mídia correndo Alexandre de Moraes, o herói nacional. Herói de quê, pô? Herói de nada. Então, eu estou sendo muito sincero para vocês, porque daqui 10 anos, nesse avanço, vocês vão estar pedindo, por favor, eu preciso de uma entrevista de alguém, pedindo autorização para um Estado totalitário através do judiciário. Não se enganem não que isso vai acontecer, tá? Então agora o senhor vai dormir no plenário, vai esperar até amanhã para que haja algum... Bom, vou ficar enquanto tiver que ficar para ver o que eles vão decidir. Eu, né, se fosse eu o presidente da Câmara, evidentemente, né, tá lá no artigo 17, item G, do regimento interno da Câmara dos Deputados. Ele tem que guardar e salvaguardar as prerrogativas e imunidades parlamentares em todo o território nacional. Isso é função precípua, na verdade. Mas decidiu do quê? Eu não entendi. O senhor falou que não conseguiu conversar com ele. Não foi a decisão? Não conseguiu. Vou conversar com ele. Ele vai me ouvir, claro, evidente. O Lira é advogado, ele não é nenhuma pessoa que é leiga no assunto. Ele sabe muito bem que tem uma vasta experiência no Legislativo. Acontece que o Legislativo ele não pode. Estava aqui conversando com o Luiz Lima, até se emocionou. É triste para um país, tu vê uma ruptura no poder, tá aqui o Ulisses Guimarães, tá se revirando no túmulo. Ele foi constituinte em 85, quando foi promulgado em 88, a Constituição de 85 veio para 88, ele disse de respeitar nunca, contrariá-la jamais. E agora, o que esse cara está fazendo sozinho contra o Brasil? Então, dormir no plenário é um protesto, senhor? Não só um protesto, uma garantia fundamental também. Já quero ver se ele vai ter essa petulância de vir aqui de respeitar o Poder Legislativo dessa maneira, né? Entrando no plenário, no caso. Porque basicamente isso aí não é relevante. Dormir no plenário não é lá, vocês não estão entendendo o que é de fato. Vocês não entenderam ainda a realidade da situação. Vocês vão entender. Dizem que a gente só aprende a voar, só aprende que não pode voar quando pula do penhasco e vê que não tem asa, né? É o que vai acontecer com o povo brasileiro, pô. Não vai amadurecer politicamente, não? É complicado, vocês não fazem ideia do que está acontecendo mesmo, né? É lamentável, vocês deveriam saber melhor. Mais alguma coisa? O senhor falou que mandou um WhatsApp para o Lira mais cedo. Não, eu mandei, acho que foi ontem, só que acho que ele não respondeu. Ele nem viu ainda, na verdade.